Olá, começa agora o Terra Santa TV, gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. Hoje eu estou aqui com o Frei Antônio Moser, no Salão Paraíso, no Paraíso das Festas, para a gente falar um pouquinho sobre um momento muito importante. Frei Moser foi convidado pelo Papa para participar do Sínodo e a gente vai entender melhor o que significa isso. Fica com a gente que a gente volta já já. Estamos de volta com o Terra Santa TV e vamos dar continuidade, vamos dar início ao nosso bate-papo com o Frei Antônio Moser. Frei Moser, antes da gente começar a falar propriamente dito do Sínodo, queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Afinal de contas, esse momento tão relevante é só o resultado de uma longa história de muita dedicação na fé, não é isso? Carla, aí para retroceder, eu diria que eu nasci dentro da igreja. Desde criança fui coroinha, entrei no seminário com 11 anos de idade. Não me arrependo, porque foram anos maravilhosos, sob todos os pontos de vista, onde a gente, digamos, tinha excelente clima, seja em relação aos colegas, seja em relação aos educadores, um clima muito bom, e também no sentido da excelência do ensino. Por exemplo, fui para a Europa para 68, para começar o meu mestrado, né? E fiz na França, depois então o doutorado na Itália. Cheguei lá na Europa falando 6, 7 línguas. Não é que a gente fale com perfeição, mas eu diria conseguindo se virar. E inclusive os franceses ficaram admirados, os alemães ficaram admirados, mas a gente estudava tudo quanto é língua, né? Desde o grego, latim, não é? E depois as línguas, vamos dizer, alemão, italiano, francês, espanhol. Em outras palavras, a gente foi com uma grande bagagem. E, naturalmente, teve momentos assim, muito importantes na minha vida, por exemplo, a decisão de ser franciscano. É sempre uma prova, eu tive lá as minhas dificuldades, no sentido da fé, né? Porque eu cheguei um dia ao que nós chamamos de mestre, que era uma pessoa muito experiente, já falecido, uma pessoa muito experiente, e fui chorando, pedi para ir embora. Mas por que você quer ir embora? Eu não tenho mais fé. Eu estava pensando que não vai embora, mas agora você vai ficar, porque quem não tem dúvidas não tem fé. Você vai ser um bom teólogo, sem dúvida nenhuma. E aí eu fui para a fé. Depois, na raiz, digamos, dessa caminhada, a gente foi fazer filosofia, teologia, em Curitiba, depois aqui em Petrópolis, em seguida na França, depois na Alemanha, e tive muitas oportunidades na vida. Por exemplo, eu lecionei em Berkeley, na Califórnia, muito chique, né? E dei muitas palestras nos Estados Unidos, dei muitas palestras na Alemanha, dei palestras na Espanha, enfim, Portugal, muitas, porque nós tínhamos uma unidade em Portugal, da editora Voz, né? Hoje não temos mais, porque o momento econômico lá não era favorável. E, enfim, eu diria assim, desde muito cedo comecei a me preocupar com a família. E aí, pela década de 80, se falava muito de pastoral da família. Então, os movimentos de família, por exemplo, encontros de casais juntos, são bons, ótimos. Depois, as equipes nacionais são, assim, elogiadas, ótimas. Só que, na minha visão, são movimentos muito restritos. E eu não queria movimento pastoral familiar, é aquela que abraça os que estão fora do redil, como diz a parábola da ovelha perdida, os que, digamos, não têm família, os sem família, os que vivem uma situação conflitiva, porque se separaram, se uniram novamente. Isso para mim vem de muito longe. Pastoral familiar, mas a questão articulada ao social. Certo. Mas a questão da pastoral familiar, propriamente dita, ela sempre foi uma escolha sua? Ou, na verdade, porque assim, quem conhece a igreja e que tem contato com as comunidades, nós temos muitos padres que fizeram a teologia, a filosofia e pararam os estudos meio que por aí. Eu estou conversando agora e muitas das vezes a gente se esquece disso, que o senhor é mestre e doutor. Sim.
né? Continuou estudando muito e se tornou um teólogo muito reconhecido. Seus textos já foram estudados e traduzidos para outros idiomas e também resultado de temas de teses de outros estudantes da área da teologia. O grande detalhe é como é que um teólogo moral, que é uma linha muito mais densa, tem ligação tão real com a família, com a base da igreja. Isso não é um pouco incongruente? É um pouco, digamos, diferente. O que acontece é que em 75, quando eu retornei com tese doutoral debaixo do braço, um volume assim de 500 páginas, na época não tinha computador, era tudo na base da fichinha, da máquina de escrever, né? Tá, voltei com a tese e comecei a dar curso, dava curso para, em geral, na área médica, que sempre me agradou, dava curso também para os bispos, na época era muito comum, não é? Falar para os bispos, teólogos falavam para bispos, e enfim, chegou em 75, a minha mãe entrou na fase, digamos, de obnubilidade, ou seja, ela já não distinguia bem as coisas, ou seja, estava um pouco esclerosada, mas tinha momentos de lucidez. E eu fui visitá-la, na época não era tão comum a gente sair para visitar um familiar, mas eu cheguei e ela falou: meu filho, antes de morrer eu quero te deixar um recado. Quando você nasceu, eu sonhei que você era pastor, que você cuidava do povo. Agora eu ouço dizer que você dá palestra para doutor, vai trabalhar com o povo. E aí começou o Rio do Ouro, teu pai conhecia muito bem, Rio do Ouro, aí na Baixada, e a partir do Rio do Ouro, São Sebastião, depois vieram uma porção de santos, etc. E, numa certa altura, eu comecei a pensar que esse contraste de clima, Baixada, Serra, me fazia mal, no sentido de resfriar, muito calor, chegava aqui, ficava resfriado. E aí me deu a ideia de começar a fazer um trabalho aqui em Petrópolis. Primeiro Menino Jesus de Braga, em seguida Santa Edviges, depois veio Santa Rosa de Lima, São Pedro, São Paulo e todos os santos. Até que um dia eu resolvi criar a Santa Clara dentro do contexto do Instituto Teológico, porque eu estava coordenando o Instituto Teológico no sentido da grande reforma, porque era aqui no Colégio São Vicente. Éramos uma equipe, nós sempre trabalhamos em equipe de pragas, equipe de engenheiros, arquitetos, etc. E então eu coordenava. E aí me veio a ideia, esse instituto tem que ser abraçado como uma paróquia. E aí criei, com naturalmente a acordo do bispo, a paróquia Santa Clara. Mas ali chegou um morro, que era lá o morro, agora era Chapa 4, hoje é a Santíssima Trindade, né? Cheguei lá, não tinha nada, começamos a celebrar eu e o Frei Alberto, debaixo de uma garagem, né? E pouco a pouco havia necessidade. Enfim, é uma história muito longa, mas muito bonita. A comunidade Santíssima Trindade hoje é realmente assim, de dar inveja. É muito, muito boa. Depois, então, o Jesus do Zé, eu já tinha contatos, mas dei uma garibada naquilo, estava muito, digamos, descurado. Em seguida, passei para o Espírito Santo, você vê que tudo é santo, né? Espírito Santo. E a última etapa, claro, com anos e anos de editora Voz, a última etapa foi que a província, ou seja, a nossa central franciscana de São Paulo, me pediu para assumir o Terra Santa, que estava decadente, todo mundo sabe. Então a gente pode hoje dizer que, na verdade, o sínodo, que é o assunto do nosso bate-papo de hoje, que tem a ver com a família, é hoje o resultado de um pedido da sua mãe, digamos assim. Indiretamente, eu diria, na raiz. Porque comecei a trabalhar com o povo, comecei a me interessar pelas famílias. Para começar lá no Rio do Ouro, não é vergonha nenhuma, no Rio do Ouro, o meu conselho de umas 20 pessoas, que me foi delegado, não tinha igreja, não tinha nada, né? Nem estrada, nem luz elétrica, nada, mas esse conselho, o pároco lá de Piedretá, tinha, digamos, constituído teoricamente. Eu um dia fui pesquisar, apenas um casal era casado no civil, ninguém na igreja, e fui descobrir o quê? Eles não tinham certidão de nascimento, não tinham carteira de identidade. Então o primeiro trabalho foi dar carteira de identidade para essas pessoas. E aí começaram pouco a pouco a formalizar a celebração civil e pouco a pouco também
celebração religiosa, e venha todo mundo para a igreja, vamos pensar numa celebração religiosa mais para frente. Então, isso tudo me fez perceber a família como algo de muito importante, sobretudo no contexto que nós vivemos, o contexto do Brasil, mas também o contexto do mundo atual, de muita desagregação. Maravilha. Falando da questão da desagregação da família, a gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, já entendendo por que o Frei Moser vai ser um teólogo representando o Brasil no Sínodo, e aí entendendo de fato o que é esse momento na Igreja Católica. Fica com a gente. Estamos de volta com Terra Santa TV, dando continuidade à nossa conversa com o Frei Antônio Moser, diretamente aqui das dependências do Centro Educacional Terra Santa. Frei Moser, para a gente começar esse bloco, queria que a gente começasse bem do beabá. O que é o Sínodo? Bom, você não é a única pessoa a fazer essa pergunta. Pelo contrário, a absoluta maioria dos católicos, sem falar dos outros, não entendem o que é Sínodo. Vamos pegar a raiz grega. Syn é como. Rhodos é o caminho, é fazer o caminho como. A rigor, os apóstolos já tiveram um concílio, que nós chamamos, quando Pedro e Paulo se desentenderam e sobre os pagãos, o que fazer, é só judeu que vai poder ser cristão, seguidor do Cristo, ou também os pagãos. E deu um certo atrito e fizeram uma assembleia dos apóstolos em Jerusalém no ano 50. Mas depois a coisa foi caminhando e aí começaram as várias, digamos, dificuldades. Afinal, Maria é mãe de Deus ou mãe só do homem Jesus? Jesus é Deus e homem? Uma série de problemas. A presença de Jesus na Eucaristia, etc. Então, houve concílios, né? Houve Jesus, o primeiro concílio, né? Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, já passaram mais de 10 anos, e esse, digamos assim, concílio é uma coisa. Agora, o sínodo não tem o peso de concílio, mas ele tem a mesma perspectiva, que é ouvir de todas as partes do mundo as vozes dos que creem no Cristo e como enfrentar os problemas. E quem são esses todos? Esses todos, hoje, ou digamos, em outubro, dia 4 de outubro, começa o experimento. Dia de São Francisco. Claro, Francisco iria começar, né, e termina dia 25. Agora, já teve uma prévia, que foi uma consulta popular, não no sentido, digamos, ordinário da palavra, é ver o que o povo cristão pensa sobre uma série de problemas relacionados com a afetividade, com a família, né? E essas respostas, elas forneceram material para uma primeira grande reunião que se deu no ano passado, foi um sino extraordinário. Esse de agora, de Jesus I, vai ser o ordinário. Quer dizer, houve um longo período da história com muitos sinos, etc., mas foi ressuscitada essa ideia o Papa Paulo VI em 1965. E aí começaram então esses sinos. E nós temos uma certa dinâmica, no sentido que a última palavra sempre é do Papa. Mas esse Papa Francisco já começou com consulta do povo, que veio de toda parte. E o documento que saiu da primeira Assembleia, vamos chamar assim, do ano passado, era um documento que dizia, olha, nem todos concordaram com essa posição. Muito transparente, tem dificuldades, uns aceitam, outros não aceitam. Por exemplo, a questão dos sacramentos em relação aos recasados, como é que fica, em relação ao batismo de criança, de mãe solteira, uma série de coisas, nem todo mundo aceita, tá? Então, o documento, que a gente chama de instrumento de trabalho, ele mostra uma transparência invejável. Não, nem todo mundo concorda, tá? Agora, então, uma vez que isso voltou às bases, através das várias conferências episcopais, então vem o sínodo ordinário, mas agora para, eu diria, amarrar. Amarrar não significa você vai pôr o ponto final, não. E esse Papa não é o ponto final. Ele chuta a bola e deixa o pessoal, né, ir jogando para ver
onde é que está propriamente a direção a ser buscada. Na sua avaliação, quais vão ser os principais temas abordados nesse sínodo? Olha, não será a questão dos divorciados, não será a questão dos que vivem uma união homoafetiva. Isso vai ser um tema certamente importante, mas o principal é mostrar a beleza de um casal, a beleza dos que se amam e que vivem um para o outro, e a beleza dos que acolhem a vida. A vida, filho carnal, o filho adotivo. Quer dizer, abrir assim essa perspectiva. Em outras palavras, eu costumo dizer, e já há uns 10 anos atrás eu venho insistindo, nós temos que deixar de ser a igreja que não pode, não deve, é pecado. Não, nós somos a igreja do sim, sim, o sim de Maria. Agora, quem diz sim à fidelidade vai dizer não à infidelidade. Não é? Quem diz sim a um ideal a ser buscado vai dizer não à bandalheira. Não é? E assim por diante. Em outras palavras, a tônica e o grande lance desse Papa, ele tem a pedagogia de Jesus. Ele copiou Jesus de forma realmente admirável. Qual é a pedagogia de Jesus? Não olha a etiqueta, está aqui, olha, isso aqui é prostituta, olha, aquele lá é um ladrão, olha, aquele lá é um cobrador de impostos, etc. Não, simplesmente ele encanta, é a pedagogia do encantamento por uma causa, não por ele, mas por uma causa, a causa do reino, onde, vamos dizer assim, os povos todos vão se sentir amados por Deus e vão se sentir irmanados. Esse é o grande sonho. E no momento atual, essa invasão da Europa, ela tem um lado, digamos assim, cheio de interrogações. O que vai ocorrer? São problemas muito sérios, mas por outro lado, eu acho que começa a ser realizado o sonho de Deus, quebrar fronteiras. E quem faz muros vai se arrepender, porque é um enriquecimento de uma Europa que já estava envelhecida. Não tem mais mão de obra, certo? E agora essas multidões trazem não só problemas, trazem soluções. E, vamos dizer assim, mostram como é que nós devemos viver nessa terra. O Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, nós somos como que habitantes de uma única casa. E temos que viver como irmãos e irmãs, entre nós, entre todos os povos, a diversidade de raças e credos e a diversidade de línguas. Isso não vai constituir uma barreira. Então, o símbolo, ele vai se afirmar pela positividade, convidar todos para não perderem de vista um ideal, mas, por outro lado, ter compreensão das que tropeçam. Nesse processo tão importante e, digamos, quase que emocionante de pensar de que tantas pessoas vão estar envolvidas pensando na família, e aí não mais na família tão quadradinha que a gente conhece. Pessoalmente, eu fico extremamente feliz quando você fala de adoção, que é a forma de constituição da minha família, que está caminhando, né? Mas mais do que isso, como é que vai ser o seu papel nesse momento tão importante da igreja, da fé e das famílias? Olha, eu quando recebi o convite, eu fiquei meio atemorizado, porque eu não sabia quantas pessoas estariam comigo, além dos bispos, que são convocados. Por exemplo, no Brasil, nós temos 2 cardeais e 3 bispos. E depois vem mais uma família, depois, então, mais um teólogo luterano e eu. Então, nós ao todo somos 11, para resumir. Só um minuto, por que um teólogo luterano? Minha filha, porque a igreja luterana sempre foi muito irmã da igreja católica. As divergências que ocorreram lá atrás, pouco a pouco elas foram sendo superadas. Tanto assim que meu pai, imagine a idade que meu pai tem hoje, mais de 100 anos, ele já queria ter como padrinho um luterano, padrinho de uma filha dele. Não é? Isso, imagina, há mais de 70 anos atrás, mais de 70, 80 anos atrás. Quer dizer, lá na Santa Catarina,
se é luterano, não é que a gente não distingue, mas ele tem tanta proximidade. Tem muito mais próximo do que de longe. Claro. Então, um teólogo luterano vai nos ajudar muito, não é? E assim também de outras nações, porque praticamente esse Papa ele balançou com toda a igreja, de todas as nações, tudo quanto é língua, não é? Eu não sei, vai ser uma Babilônia, por um lado, em termos de língua, mas por outro lado, claro, todos que vão para lá, de alguma forma, se defendem no italiano, no francês, no inglês, não é? Muitos no alemão, então a gente vai se entender. E será um trabalho, certamente, imagino eu, de grupos, sobre tal questão desse grupo, tal questão daquele outro grupo, depois se junta e se faz um texto que é levado ao plenário. E o plenário vai dizer, não, isso não, aí pode-se intervir, etc. Então, no caso do meu papel, eu acho que eu vou contribuir em termos assim de questões. Por exemplo, no texto do instrumento de trabalho que eu tenho em mãos, que foi enviado, eu vejo algumas coisas que estão faltando. Uma adequada visão da sexualidade como energia e como canal de experiência do ser humano de Deus que é amor. Então, isso eu acho que está faltando. Uma melhor, digamos, colocação teológica da família, que concretiza o projeto da criação. Os dois, numa só carne, vão administrar esse universo, vão fazer parte do povo de Deus, enfim, uma série de outras questões. Por exemplo, o reino de Deus, são grandes coordenadas, a aliança, são grandes coordenadas teológicas. Então, há muita coisa que tem que ser trabalhada. E eu não penso que a gente vai cair em casuística, pode, não pode, né? A gente vai abrir as cortinas para mostrar uma bela paisagem. Eis aí o que Deus nos propõe. Vamos caminhar juntos. Agora, por exemplo, essas multidões procurando um lugar, não é? Multidões vindas da Síria, do Iraque, etc. Quantos caem pelo caminho, mas outros socorrem. Assim também é na igreja. Nós temos que ajudar as pessoas mais fracas a caminharem o quanto for possível. Maravilha, Frei Moser. A gente está chegando no final e logo depois que o senhor voltar do Vaticano, a gente com certeza vai gravar um programa para falar sobre a experiência do Sínodo. Mas queria que o senhor desse suas considerações finais para o nosso telespectador, talvez ficar através das suas orações, pedindo para que esse momento seja tão relevante e de fato construtivo para todos nós. Veja bem, como o Papa Francisco, nós temos um clima diferente. Esse clima é que ocasionou esse tipo de símbolo. Houve outros anteriores, não é que não tem valor, ideia, mas eu digo num clima diferente, que cada um vai expressar as suas ideias, sem receio. E quando digo cada um, suas várias conferências, várias realidades, assim por diante. Agora, não espere que o sínodo vai dar a solução para todos os problemas humanos que ninguém tem. Vai trazer uma luz, vai indicar uma direção, vai convidar para caminhar synodostra, caminhando juntos, um ajudando o outro. Então, eu acho que isso que nós devemos ter como expectativa, não que vai liberar geral, não vai liberar geral, vai convidar todos a dar um passo para frente. Quem tem pernas pequenas dá um passo pequeno, quem tem pernas grandes dá um passo maior. E assim nós, como povo de Deus, como humanidade, nos aproximaremos dos planos grandiosos que Deus tem para nós. Maravilha, Frei Moser, muito obrigada, é sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigada por você ter ficado com a gente também, entendeu mais um pouquinho o que vai ser esse grande evento da Igreja Católica e também porque nós teremos um representante tão nosso lá no Vaticano. Muito obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau.